Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal e hoje de novo eu vou estar falando sobre um assunto bem interessante que é como funciona na obra de J.K. Rowling, no mundo de Harry Potter, a maldição imperdoável chamada Avada Kedavra. Eu vou fazer meio que um react de um vídeo e aí eu vou falar minha teoria um pouco ali mais no meio no final, que eu acho que tem uma teoria sobre como alguns poderiam se defender na obra dessa maldição e como ela acabou acontecendo, não só com Dumbledore. E que magias talvez vocês estejam pensando que poderia funcionar, mas que na verdade não funciona contra o Avada Kedavra. Aí eu vou dar um spoiler. Protego não é uma das magias que protegeria a pessoa na obra do Harry Potter. Vamos lá? Se tornou uma maldição imperdoável, sendo que tem tantas formas de matar uma pessoa usando magia. E o que será que acontece com o corpo da pessoa que recebe essa maldição da morte? Existem indícios que a maldição da morte Avada Kedavra existe desde a Idade Média, que teve seu início no século V e o seu final no século XV. Reza a lenda que o Avada Kedavra se originou-se lá nos primórdios, quando existia muita caça às bruxas. Não tem indícios concretos de quem foi o criador do Avada Kedavra. Ela mesma. Eu vou colocar um pouco pra frente porque aí é um pouco irrelevante. Meia bruxa nas lendas deles, quanto no mundo bruxo. Entendeu? Então isso aqui é dentro do contexto das trevas, ela usasse esse feitiço que foi criado para o bem, para um fim misericordioso para as pessoas que não têm mais jeito, ela usasse esse feitiço como arma letal, sem chance de defesa. Faz sentido? Faz. Podemos provar? Não. Agora, por que o Avada Kedavra, a maldição da morte é imperdoável, sendo que tem tantos jeitos de você matar uma pessoa? Exemplo, você pode arremessar uma pedra e matar uma pessoa, você pode explodir Oh, esse cara tá muito violento, ele tá dando muita ideia. uma pessoa, certo? Mas a Avada Kedavra é imperdoável. E isso é muito simples. A informação oficial é que não existe defesa contra a Avada Kedavra. Não leve em consideração os filmes lá, porque no Animais Fantásticos, Dumbledore lá defendeu com outro feitiço, no Harry Potter os caras se Oh, mas Dumbledore de fato não morreu com a Avada Kedavra. Isso tinha que ser falado e explicado por quê. defendem. No filme, sim. Então não leve em consideração os filmes nesse quesito da informação aqui. Senão não faz sentido nenhum a maldição ser imperdoável. Cairia tudo por terra essa tese. Enfim, você pode colocar um objeto na frente do feitiço para que não seja atingido, assim como Dumbledore fez com Harry, quando ele enfrentou o Voldemort. Mas aí você tem que ser nível Dumbledore, né? Então o que acontece quando a pessoa recebe a maldição da morte? Quando a família Weedle foi Então, agora pensando numa teoria, eu penso o seguinte: Dumbledore meio que não devia estar vivo, entende? Porque uma pessoa vive quanto tempo? 100 anos no máximo, 120, lá no limiar, se a pessoa for muito especial, viver numa época muito saudável e tiver a genética, ela consegue viver lá uns 120, correto? Pois bem, no mundo de Harry Potter também. Só que com algumas pessoas fazendo magia e sendo muito habilidosas, elas conseguem viver até igual o Dumbledore, com várias centenas de anos. Então, uma vez que o Dumbledore já não estava vivo de uma forma natural, talvez o Avada Kedavra não tenha tido é, o efeito que ela deveria ter numa pessoa normal, numa pessoa que vive de modo natural, né? Porque foi feito para tirar uma vida natural. E já o Dumbledore ele estava vivendo de modo não natural, porque ele estava vivendo centenas de anos com a ajuda de magia. Talvez essa seja uma das dicas que nós possamos começar a pensar sobre o porquê que o Dumbledore sobreviveu, quando meio que ninguém sobrevive. Ah, e tem um caso também que o Dumbledore achou que tinha sorte por sobreviver à maldição. Então talvez seja uma maldição que não seja defensável, mas não significa que ela funcione toda vez que você lança ela. Na obra de J.K. Rowling, talvez as pessoas tentem lançar e às vezes falhem, e consiga efeitos parciais, assassinada, os que é machucar muito, deixar doente, essas coisas. trouxas fizeram autópsia e não conseguiram identificar nada, nenhum sinal do que teria sido a causa da morte. Então criou quem recebe essa maldição desliga todos os órgãos ao mesmo tempo, sem deixar vestígio de nada. A pessoa simplesmente desliga e morre, sem dor, sem nada. Essa é a única explicação. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Ah, e além disso, veja que o vídeo também citou que quando tem um objeto físico na frente, a magia não atravessa. Então, às vezes, um objeto físico consegue parar a maldição, né? Não é como se fosse uma coisa que perfura. Por exemplo, a estátua que o Dumbledore jogou no Harry Potter, provavelmente foi falado aqui no vídeo. É... Aí tem que ver se o Dumbledore estava usando um anel. Parece que ele estava usando um anel na mão que ficou doente. E talvez ele tenha defendido com a mão que estava com o anel. Então, como ele encontrou uma barreira física, talvez ele não conseguiu se alastrar para o corpo de modo é, com um efeito total que a magia foi projetada para ter. Né? Essa é uma das teorias, né, que eu tenho também. Também tem a teoria de que essa magia ela gasta muita energia, então ela não é fácil de ficar repetindo ela. Por isso que nem sempre todo mundo resolve isso com essa magia.
talvez ela seja lenta, talvez você tenha que odiar de uma forma correta, talvez você não conheça muito a pessoa que é teu inimigo, então você não consegue odiar quem você não conhece direito, ou talvez você consiga tudo isso e de repente os bruxos só são selecionados geneticamente para não fazer isso, porque quem faz isso toda hora provavelmente vai acabar se tornando odioso e portanto vai acabar também sendo eliminado com o tempo, concordam? Bom, é mais ou menos isso que eu quis trazer para vocês hoje. Lembrando que o protego não funciona. E eu já vi teorias de que a magia consegue ricochetear em outra magia. Por exemplo, você lança um ataque, que não precisa ser necessariamente a maldição da morte, e o outro lança a maldição da morte. Se por acaso, por uma coincidência gigante, a sua magia ricochetear na da morte, talvez você consiga evitar morrer. Entende? Parece que eu vi algo assim. Só que isso é muito difícil acontecer. Né? Vocês já viram um tanque? Vocês já viram que eles têm aquela proteção ativa? Que às vezes vem um míssil de RPG no tanque, e aí o tanque tem um negócio lá que ele atira no míssil que está vindo. Entende? Ou seja, ele faz a bomba ricochetear naquilo e parar longe de onde o tanque está. Só que se ele. Então perceba que ele nem sempre confia só na blindagem, alguns tanques de guerra. E talvez a mesma coisa funcione para a questão da magia. Então talvez você consiga de fato ricochetear a magia de morte com outro ataque, mas com o protego exatamente você não consegue, que perfura o protego. Bom, essa é a minha teoria que eu acabei de lançar hoje. E aí, vocês gostaram? Comente ali no meu canal. Obrigado por assistirem, pessoal.